Vamos estar lendo a palavra de Deus que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4 e verso 8. 2 Reis 4 e verso 8. Amém? Amém? Que diz assim: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o convidou a comer pão. Aí todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Versículo 9. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Versículo 14. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Você pode sentar-se adorando a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre Sunamita, a mulher que foi presenteada por Deus. Dentro dessa história, nós podemos ver que tem uns personagens. A esposa e o marido, a qual não fala o nome dos dois, simplesmente Sunamita, porque ela morava em Sunem, mas a Bíblia não relata qual é o nome dela e nem do esposo. Então eu quero, juntamente com você, ilustrar a Bíblia. Vamos fazer essa esposa e esse marido. A Bíblia vai falar que eles eram ricos, ou seja, bem-sucedidos, nada precisavam de dinheiro, mas lhe faltava algo. O profeta Eliseu como a porta-voz de Deus. Então, quando está falando de Eliseu, nós vamos estar dizendo a voz de Deus. E Geazi, um auxiliar, um transmissor, um intermediário. Ora ele está junto com a voz de Deus, ora ele não está junto com a voz de Deus. Então a Bíblia vai nos falar que uma mulher rica convida para comer pão. Então a Bíblia vai nos dizer que uma mulher convidou a voz de Deus para entrar na casa dela. Todas as vezes era bem-vinda a voz de Deus na casa dela, mas não permanecia. A voz de Deus vinha, e do mesmo estado que a casa dela estava, que o marido estava, era isso. Essa família ouvia a voz de Deus. Essa família queria a voz de Deus com ele, mas não morava, não permanecia e não havia mudança. Simplesmente continuava estável. Até porque essa família já estava conformada com a sua vida. Já estavam conformados porque ele já havia se tornado idoso. Então, quando se torna idoso, chega um momento que ele somente quer descansar. E então, a Bíblia vai nos falar em Apocalipse que Deus está à porta e bate. Se ouvires a minha voz e abrir a porta, entrarei e farei morada. Então, até o presente momento, a gente vê que a voz, eles ouvem, mas talvez não executam se fosse hoje dizendo. Então chega um momento em que a mulher reconhece que tem que ter uma intimidade, porque é um santo homem de Deus, tem que ter algo a mais para essa voz. E você pode olhar que o marido não fala, o marido não convidou, o marido não teve nenhuma ideia para que a voz de Deus ficasse dentro daquela casa. Glória! Mas a ideia veio sim de uma mulher. Maravilha! Você pode me dizer, mas a mulher não é submissa? Claro, por ela ser submissa, ela vai dialogar com o esposo a fim de convencê-lo a ter a mesma ideia que ela, sem briga, sem contenda. Mas já que ele não tinha essa visão, com palavras sábias, ela vai dizer para ele: olha, meu esposo, você tem visto a voz de Deus aqui na nossa casa? Como é bom quando essa pessoa está aqui, como é bom quando a voz está aqui, as atitudes tuas são diferentes, nós ficamos diferentes, mas quando ela sai, volta tudo ao
completa. E quando ela reconhece, a voz de Deus vai morar na casa, mas não é simples assim para a voz de Deus morar, não é simples assim para morar naquela casa, porque não tinha espaço. E a gente sabe que a voz de Deus tem que estar acima, tem que estar elevado. Então, vamos ter que fazer um quarto lá em cima. Não é aqui com nós, não é embaixo, é em cima. Mas isso, meu esposo, é obra de pedreiro. Isso não é obra minha e tua. A gente não sabe fazer. Eu não tenho experiência na obra. A gente não sabe fazer, mas conhecemos alguém que sabe. E quando se fala em obra de pedreiro, é gastos, é sujeira que dá, é reformular a casa. E se você não sabe, tem que contratar mão de obra, então o preço é dobrado, além dos materiais, mais a obra. Mas se você quer e almeja que Deus venha estar com você e ouvir a voz de Deus e gerar mudança, tem que começar a pagar o preço, tem que começar então a investir no que quer. Aleluia. Então eles começaram a construir a casa. Mas a Bíblia vai dizer que Eliseu não andava sozinho. Ele estava acompanhado. Porém, você leu comigo que ela constrói um quarto, uma cama, uma cadeira, uma mesa. Eu acredito que o Geazi deve ter dormido no chão, mas não tinha lugar para ele naquela casa. Era uma mesa, era uma cadeira, era uma cama e era um quarto. Mas mesmo assim, quem anda com a voz de Deus ainda é beneficiado. O Geazi tinha um cantinho ali porque andava, mas outra hora também não estava com a voz. Ele não tinha simplesmente entrado no mesmo espírito, e isso é o que dificultava. Tem que ter quarto. Quando fala em quarto, nós estamos falando de intimidade. Porque para gerar mudança, a primeira coisa, Deus vai dizer assim em sua palavra, Jesus dizendo: entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, lugar secreto. Deus quer intimidade, quer oração, Deus quer ser amigo. Aleluia. Para a voz de Deus morar em nossa casa, nós temos que ser amigos de Deus. Deus não quer servos dele, Deus quer amigos. Sabe por quê? Porque servo não sabe o que faz, ele simplesmente faz o que é mandado. Eu vou obedecer porque está dizendo assim, mas não sabe por que está obedecendo. Mas um amigo, ele sabe: não vou fazer assim porque vai machucar o coração do meu amigo. Eu não vou trair, não vou falar mal porque isso vai ferir o meu amigo. E Deus quer ter essa intimidade, Deus quer se tornar seu melhor amigo. Aleluia. E então começa a construção, tudo pensando no melhor. E quando a gente pensa no melhor para Deus, é mais caro, o preço é mais alto. Mas tudo que você pagar o preço, toda a tua dedicação, tem alguém contemplando. Oh, glória, aleluia. Nesse quarto tem que ter uma cama. A tua intimidade com Deus vai te gerar uma cama, um descanso, porque o Senhor nosso Deus, Ele que criou o descanso. A Bíblia vai falar que 6 dias Ele fez o mundo, mas no 7º descansou. Por que você anda preocupada, atarefada? Porque não está ouvindo a voz de Deus. Porque quando ouvimos a voz de Deus, aprendemos com Jesus a descansar no meio da tempestade. Quantas lutas já passamos, e se olharmos para trás, veremos que era tão fácil ter descansado, mas as nossas dúvidas, as nossas angústias, os nossos medos fizeram nossa prova ser mais dura. Nosso Jesus convida os cansados e oprimidos a descansar. Vinde a mim todos os cansados, porque é nele o nosso descanso, o nosso refúgio. Dentro desse quarto tem uma cama que representa o teu descanso, mas também tem uma mesa onde você vai se alimentar.
confortavelmente com uma cadeira para se sentar. Você não vai comer correndo, você não vai comer rápido e em pé. Não, você vai poder se alimentar sentadinho, porque quando a Bíblia vai falar em mesa, quando olharmos ao tabernáculo, vai dizer que lá tinha os pães, e lá naquela mesa não poderia deixar aqueles pães embolorar, e todos os dias tinha que ter pães novos. E assim a palavra de Deus na nossa vida, a voz de Deus na nossa vida tem que gerar alimento novo. Quem tem a voz de Deus morando em cima não é qualquer coisa, tem que ter mesa de preparação, tem que ter o pão, tem que ter a palavra, tem que estudar, tem que ser confortável. Deus te dá o conforto, o descanso com a sua palavra, porque ainda que você passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê? Porque a voz dele está contigo para te acalmar. Glória a Deus, aleluia. E uma cadeira para sentar, que vai nos dizer conforto, a Bíblia vai nos dizer que tem várias coisas para a cadeira, mas o lugar. Hoje você está sentado confortavelmente aí me escutando, porque se fosse em pé cansaria mais. E então é isso que Deus faz, você ouvir as palavras dele sendo confortada pela sua voz. E em Coríntios, Paulo vai dizer para aquela igreja que vocês não podem se assentar na mesa do rei Acabe e na mesa do rei Josafá. Vocês não podem sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios, ou participa da ceia aqui e fica santificado e excluindo o mundo. A mesa onde a casa é preparada para Deus é diferente, é saudável. E não pode faltar, é um candeeiro. Por quê? Porque isso é a luz, é um transmissor de luz. E para que essa luz brilhe naquele quarto, tem que ter azeite, tem que ter azeite para aguentar aquela chama. Faltando azeite, vai esfriando a chama. E o azeite simboliza o Espírito Santo na nossa vida. É Ele que vai ser o transmissor da luz, é Ele que vai estar dentro de ti. Quem olhar para você vai ver o brilho, vai ver a luz que tem dentro de você e vai brilhar. E onde você andar no meio das trevas, vai dizer: ali está uma mulher de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas se o azeite acabar, Deus te leva lá no Monte das Oliveiras para te espremer um pouquinho o azeite da oliva e ali saltar o azeite, porque tem aí. E então, tudo isso que nós estamos falando, ela preparou para o profeta. Eu preciso de um quarto, eu preciso de intimidade, eu preciso descansar, eu preciso confiar mais em Deus, eu preciso me alimentar mais para que Ele venha morar comigo, para que Deus venha estar comigo na minha família e assim preencher o que falta. E então, quando a gente olha para a palavra, Eliseu vai dizer assim para Geazi, porque Geazi ele tinha uma qualidade, ele era muito observador. Geazi, ele era muito observador, isso é uma qualidade. Ele observava as coisas onde ele ia, ele estava toda hora com os olhos atentos. E ele disse: mas o que essa mulher falta? Ele disse: ela é rica, ela não precisa de nada. Mas uma coisa ela não tem um filho. E era impossível isso acontecer na vida dela. E então é aí que Deus entra em ação. Tu fez o teu possível para mim, a tua dedicação, e eu quero fazer algo. Isso se chama gratidão. O nosso Deus, Ele é grato, e Ele veio gratificar essa mulher, dizendo assim para ela que ano que vem tu vai abraçar um filho. E então ela disse: não mintas para mim, porque eu já sei da realidade. A realidade é não, e já me conformei. Mas Ele disse: não, daqui um ano você vai estar abraçada a um filho. E ela creu. E passou-se um ano, ela teve o filho. Só que acontece agora que, por ela ter colocado a voz de Deus dentro da vida dela, então a família estava perfeita. A Bíblia vai nos dizer que o filho acompanhava o pai na colheita, estava andando em perfeita comunhão, tudo que ela queria havia realizado. Ela estava vivendo os sonhos de Deus para a vida dela. Porém, por alguma ocasião,
pelas diversidades da vida, o menino veio adoecer e morrer nos seus joelhos, morrer sobre ela. Agora ela olha assim: ei, a promessa que Deus fez para mim, a herança que o Senhor me deu, os frutos que eu gerei porque eu estava ouvindo a presença do Senhor, porque eu fiz tudo para Deus e agora Ele me prometeu a minha herança, a minha promessa, eu vejo morta. Mas quem um dia ouviu a voz de Deus sabe onde encontrar ela. Mesmo que morra, mesmo que perde aquela esperança, quem já teve um contato com Deus sabe ir buscar. E aonde que ela foi? O profeta não estava. A voz de Deus tinha silenciado para ela. Porque quando Deus te dá uma instrução, Ele não volta a falar de novo. Você já sabe. Ela pega o filho e coloca no quarto. Aleluia. É num lugar secreto. E Deus estava dando para ela outra experiência. E ela pega e diz assim... Ela não fala para o esposo dela que vai atrás do profeta. Simplesmente ele diz: aonde tu vai? Não é nenhuma festa, não é nenhum culto de festa, não é. Hoje não é data de adorar o Senhor. Ela disse: não importa, me arruma um jumento que eu vou. E ainda falou para o moço: não te detenhas, vai rápido. E eles foram. Ela deixou o filho morto no quarto. Ela deixou lá para o Senhor. Ela botou nos pés do Senhor, mas foi ao encontro da voz de Deus. E aonde estava a voz de Deus? No monte. E é no monte, nas nossas preocupações, as nossas maiores lutas é na oração do monte. Porque Jesus foi na oração do monte enfrentar a pior terrível luta que ele iria enfrentar. Foi no monte. Aonde os discípulos nem conseguiram ficar acordados, foi no monte. E é no monte que Deus chamou ela para ter um contato. Vou restaurar, mas eu preciso te levar ao nível acima. E então ela foi encontrar o profeta Eliseu no monte. Mas até ela chegar lá, teve um enviado antes. O que está acontecendo? Eu ando com a voz de Deus. Eu já ouvi Deus. Deus também fala comigo. Vai tudo bem contigo? Mas ela disse: não, eu sei pessoalmente o que é Deus falando. Então ela disse: vai tudo bem, porque tu não tem nada para mim. Ela não falou, mas ela sabia o que queria adiantar. Ela conhecia o testemunho. Ela disse: eu vou buscar no monte. Eu não vou pedir oração para intermediário, mas eu vou buscar minha intimidade com Deus. Vou voltar às minhas raízes. E quando ela chega, Eliseu diz assim: Deus me encobriu. O que está acontecendo? Ela só fala assim: eu não pedi um filho, mas Deus me deu. Aleluia. Eu não pedi. E por quê? Agora, se Deus me deu, eu não aceito que o inimigo tira. Deus me deu essa promessa, Deus me deu esse ministério, Deus me encheu de dons, eu quero de volta. Aleluia. E ele disse: vai. E ela disse assim: não, se tu não for comigo, eu não vou. E a gente, olhando, lembramos de Moisés: Senhor, se tu não fores comigo, eu não irei. Eu não vou dar um passo daqui se tu não for. Deus estava fazendo um teste: vai na frente. Mas não, nós temos que andar junto com a voz, junto, ligado com o Espírito Santo, porque é Ele que faz a obra. Ele disse: eu não saio daqui se tu não sair. Se tu ficar aqui 1 dia, 2 dias, 3 dias, é aqui que eu vou ficar. Mas eu só volto para minha casa se tu voltar comigo. Aleluia. Quando eu estava com a minha gravidez de risco, eu lembrava muito dessa história. E eu disse assim: Deus, eu não pedi filho. Nunca pedi, nunca orei Deus me dá um filho. Nunca. Mas tu me deste este filho. Então eu não aceito que eu venha acontecer o que os médicos estão falando. Ou ele não vinha ou eu não vim. Enfim, nós dois viemos, mas ele tinha ficado na UCI. E eu ficava todo dia dizendo assim, que nem essa sunamita: eu não pedi filho, Senhor, mas vem comigo. Eu não pedi um filho, Senhor, eu sei que tu está me provando, tá querendo alguma coisa de mim, mas eu quero aprender mais. E eu fui aprender no lugar secreto com Deus. Eu fui aprender a ter mais intimidade, a conhecer mais o poder de Deus. Porque pedimos para ver a glória de Deus, mas como ela vai se manifestar? Marta e Maria teve que o irmão morrer para ver a glória de Deus. Queremos que Deus faz obra, que Deus cura, que Deus transforma, que Deus nos usa. Mas quando chega a hora de Deus mostrar o seu poder, é difícil a caminhada. É difícil ter que pegar um jumentinho e ir atrás lá no monte da voz de Deus. Glória a Deus, aleluia. Então o profeta chega.
no quarto. E ali ele fecha a porta. E ele se deita sobre o menino, sopra o fôlego de vida. Ele ora ao Senhor. E o menino volta. Aleluia. Volta o fôlego sobre o menino. Volta a esperança perdida. Volta a restauração para aquela casa. Aleluia. E ele abre a porta e diz: Geazi, dá a notícia boa agora. Glória. Então imagina comigo a felicidade da mãe. Primeira felicidade dela foi ter o filho que ela não podia ter. E a segunda foi ressuscitar o filho que estava morto. Então foi em dobro aquela felicidade. Foi maravilhoso o testemunho dela para aquela redondeza ali. É verdade. Foi para mostrar assim, realmente valeu a pena o teu esforço, a tua construção, a tua obra, quando você botou raiz. Porque uma coisa é certa, não adiantava ela construir casa em cima, se embaixo não estava raiz, ia cair a voz de Deus em cima dela, ia cair tudo. Tem muita gente que não quer ter alicerce, quer só estudar a Bíblia e não ter raiz, mas ela teve a oração, ela teve o jejum, ela teve a Bíblia. Porque quando Deus mandou a glória, mandou o fogo, ela estava com suporte para aguentar. A casa dela não caiu, isso significa que ela foi uma mulher sábia que soube edificar sua casa. Glória a Deus, aleluia. E então foi presenteada por Deus 2 vezes. Porque ela teve obra, porque ela teve fé, porque ela foi ousada. Quando ela foi atrás, ela sabia, só Deus pode fazer o meu milagre. E quando chega a situação na tua vida em que você vai pensar, está impossível, não, tem que dizer assim, o meu Deus é o Deus do impossível. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E somente a presença do Senhor para nos fazer forte. Vale a pena. E o testemunho dela foi diferente. Você vai ver a história dela, a continuação. Ela sempre faz o que Eliseu vai dizer. Ela não toma mais nenhuma atitude sem falar com Eliseu. Se é para vender, se é para ficar com terreno ou não. Eliseu vai começar a comandar. E isso, Deus sempre vai usar alguém para ser o porta-voz na tua vida. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Muitas vezes Deus vai nos chamar para um lugar secreto, eu e você. Em outras vezes Deus vai te mostrar um santo homem de Deus, uma santa mulher de Deus. Mas lembre-se que na tua trajetória vai aparecer 2. Ora um vai parecer ser homem de Deus, ora outro não. Mas você vai saber identificar. Pelos frutos conhecereis a árvore. E quando você identificar, faça que nem aquela mulher, não dá bola para Geazi, mas vai ouvir Eliseu, vai ouvir a voz que se parece com Deus. Por quê? Porque se uma hora está jorrando 2 águas, não creia, não pode, ou vai a água ou vai a doce, ou a salgada. Glória a Deus, tremendo, aleluia. E é isso que aprendemos. Deus, aleluia. Se seguirmos todos esse passo da sunamita, vamos ser presenteadas por Deus como? Glória a Deus, aleluia. Naquilo que nós não temos para completar. Aleluia. Está falando de alma, está falando do nosso interior, Aleluia. aquilo que o dinheiro não pode comprar, aquilo que o médico não pode te dar. Aleluia. É isso que Deus tem para nós. Aleluia. Mas se você deseja prosperidade, se você ficar no centro da vontade de Deus, Ele também pode te alcançar. Porque Deus nos diz que Ele tem o melhor dessa terra. Eu olho para essa mulher, Deus não deu riqueza para ela porque ela já tinha. Mas se ela não tivesse riqueza, Deus ia enriquecer ela pelo esforço dela. Porque se essa mulher fosse pobre, ela faria a mesma coisa. Talvez ela faria um quarto menor. Mas ela faria, porque o coração dela é um coração voluntário. Maravilha. Aleluia. E se ela fosse uma pobre que não tinha condições de gerar, Deus faria 2 vezes o milagre. Então, que o teu coração venha a ser um coração que venha ouvir a voz de Deus. Porque em Apocalipse ele vai dizer às 7 igrejas assim: quem tem ouvidos, todos têm ouvido. Mas esse ouvido que ele está falando é espiritual. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo diz, ouça. Você está ouvindo o que o Espírito Santo está dizendo? Porque ele é sensível. Se no primeiro não você disser não quero, fazer o contrário, ele se retira, esperando você chamá-lo novamente. Mas hoje Deus está dizendo: o que é que precisa transformar aí dentro da tua casa? Aleluia. Qual é o espaço reservado? Tem que ser o melhor, tem que ser em cima. Na tua casa.
Porque vocês sabem que quando Eliseu estava lá, a mulher não podia brigar com o marido, né? Que quando tem uma visita, a gente não briga. A gente usa uma máscara. Quando tem uma visita, a gente tem mais intimidade. Mas quando tem a visita, tudo é modificado. E é assim Deus. Se você pensar, Deus está morando na minha casa, eu não vou gritar. Deus está morando na minha casa, eu vou ser diferente. Tudo vai ser diferente, as nossas ações mudam. Então aquele casal, primeiro eles tiveram o contato deles diferenciado com a presença de Eliseu ali. E assim o Espírito Santo morou na casa. Não, esse jeito eu não quero, vamos mudar aqui, vamos ser assim. E assim ele vai mudando. Ele é carinhoso, sensível e amigo. E vai saber te compreender onde o homem não compreende. Então por isso vale a pena você construir um quarto. Você construir tua casa toda para ele morar, porque ele está à porta, amém? Então você pode passar aqui na frente e receber a tua oração, porque muitas vezes a gente constrói a casa, mas às vezes faltou a mesa, faltou a oração, faltou o descanso. Então hoje é o momento de você se autoavaliar, o que está faltando para vós permanecer e não somente ficar de visita, amém?